Olá, seja bem-vindos. Eu sou Pamela Simeão, terapeuta sistêmica multidimensional. E hoje aqui nós vamos conversar sobre relacionamentos, emoções e o impacto de que uma mudança de cidade, de país e de estados podem afetar o teu relacionamento. Porque quando você mudou, o teu relacionamento também mudou? O que aconteceu? Por que você não tem mais esse relacionamento? Ou pelo menos não o que era antes. E aí nós vamos conversar sobre por que essas emoções de uma mudança de cidade, de estado, de país podem impactar diretamente no teu relacionamento. Se você gostou, se você está passando por isso, por uma mudança de estado, de país e está vendo que o teu relacionamento mudou, fica aqui comigo porque nós vamos conversar muito sobre isso. Essa live é para você. Mas primeiro, nós vamos entender o que acontece em uma mudança, né? Esse impacto emocional que essa mudança acontece. E eu vou falar porque eu já passei por uma. Eu saí do Brasil e vim morar aqui aonde eu moro hoje, e aqui eu moro há 10 anos. Então eu sei perfeitamente como esses impactos emocionais acontecem, tanto na gente quanto no nosso relacionamento. E tudo parece que no começo vira de pernas para o ar. Você não conhece mais o teu esposo, você não conhece mais a tua esposa e você às vezes nem reconhece a si próprio. Sabe por que que isso acontece? Porque quando nós mudamos de lugar, seja de cidade, de estado e principalmente de país, nós perdemos algo invisível. Aquelas amizades que deixamos para trás, a referência de amigos, a nossa rede de apoio e tudo isso mexe diretamente nos nossos relacionamentos, porque mexe no nosso emocional. Perda de apoio. Quem são os nossos apoios, né? O pai, a mãe, a família, aquele irmão, aquela tia. E aí, se você tem filho, isso fica um pouco pior. Você perde tudo isso, porque você está indo para um lugar novo e precisa construir toda essa rede de apoio. A sua rotina, ela vai ficar alterada. Você tinha um trabalho, o teu marido tinha outro, e quando vocês mudam de país, a nova rotina precisa ser encarada, precisa ser olhada. Talvez você não tenha mais aquele trabalho, e mesmo que o seu marido tenha sido transferido de empresa, essa empresa já não é mais a mesma e os costumes são completamente diferentes. A língua desse outro país aonde você vai morar também pode fazer muita diferença. E os hábitos desses lugares ou desse lugar também é muito diferente do teu. E você não está habituado com nada disso. Isso tudo é muito novo na tua vida. A distância aumenta a insegurança. Às vezes, aqueles sentimentos de ciúmes, de ansiedade, tanto teu quanto do teu marido, podem aparecer, porque é tudo novo. No ambiente onde vocês estavam, no país onde vocês viviam, a rotina já estava toda encaixada. Ele já conhecia os seus amigos, a sua rotina e você é deles. E nesse novo lugar é tudo novo. Novas amizades, novos ambientes de trabalho e os ciúmes pode acontecer. E aquela ansiedade de que talvez possa não dar certo. Ele também acontece. Ele bate a porta. E você, está passando por isso? Você já percebeu que o teu relacionamento mudou após uma mudança? Deixa aqui embaixo para mim, para eu poder saber se estamos falando a mesma língua. Ai, é muito bom falar sobre isso porque é uma volta ao tempo na minha história.
quando planejamos em sair do Brasil e vir para cá, não só a mudança geográfica ela acontece, mas as mudanças internas, elas também acontecem. E é nesse momento que o casal precisa conversar mais. É nesse momento que a relação começa a se transformar. Quando você morava no teu país de origem ou no teu estado de origem, por exemplo, às vezes aquela pequena discussão em um domingo de manhã. Você podia sair de casa e ia para casa da tua mãe, do teu pai, do teu irmão, passava o dia e quando você voltava para tua casa à tarde ou à noite, tudo parecia ter sido resolvido, sem que vocês precisassem de fato conversar sobre o que aconteceu. Mas no novo país, no novo estado, isso não acontece. Porque esse novo lugar ganha duas novas pessoas. Você está se tornando uma nova pessoa, o teu companheiro também. E aqui, gente, eu vou me relacionar mais às mulheres, porque o meu público, as minhas clientes são mais mulheres do que homens, mas vocês, homens, são sempre muito bem-vindos. Então, não ache que eu estou excluindo a vocês, é só uma forma de me relacionar mais com as mulheres, tá? Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no canal. E como eu estava falando, vocês são duas pessoas passando a lidar com os problemas diários daquele lugar. E isso vai exigir um pouco mais do relacionamento de vocês. Vai exigir que vocês se abram um pouco mais, que vocês se mostrem um pouco mais vulnerável um para o outro. Aquilo que dói, aquilo que incomoda para um, o que antes talvez não incomodava, a partir de agora, dessa mudança, vai incomodar. A comunicação entre esse casal precisa ser mais clara, ela tem que ser intencional. Porque quando você muda, tudo muda dentro de você. E quando esse impacto, ele acontece na vida dos dois, porque os dois quiseram essa mudança. E vou voltar um pouquinho antes. Antes de vocês pensarem em mudar de cidade, de estado, de país, essa mudança precisa estar muito clara na cabeça dos dois, porque vocês vão enfrentar novos desafios. E essas mudanças, elas precisam estar claras, porque a vontade do novo precisa ser dos dois. O sonho de mudar de país, de mudar de estado, ou o desejo precisa ser dos dois em comunhão. Porque caso contrário, o desejo ou o sonho seja de um, o outro pode ficar pelo caminho. E é por isso que eu estou dizendo aqui que quando vocês mudam, essa comunicação, ela precisa ser mais aprimorada, ela precisa ser mais clara e intencional. E vocês precisam conversar sobre todas as coisas, o espaço que cada um vai ter, a independência de cada um e o que é importante para um e para outro. Por exemplo, vocês mudaram e nesse primeiro lugar, nesse primeiro estado, né, ou nesse primeiro país que vocês estão, quem vai trabalhar primeiro? Quem vai precisar ir para o mundo e quem vai precisar ficar na retaguarda, dando aquele apoio necessário para que aquele outro precise? Porque vamos pensar, o teu marido, ele foi transferido, né, da empresa onde ele trabalhava. Ele saiu do Brasil, ele saiu do país aonde vocês se encontram, ele foi trabalhar na mesma empresa, mas num país diferente. Você tinha o seu trabalho no Brasil, você tinha a sua rotina. E vocês dois juntos resolvem encarar esse desafio como algo que vai ser grandioso para a vida de vocês.
E eu posso dizer que é grandioso uma mudança de país na vida de um casal. E eu falo por experiência própria, por viver aqui aonde eu vivo durante 10 anos. Eu sou casada há 16 e eu vi uma transformação imensurável no meu casamento, uma melhora incrível no meu relacionamento, e eu vou explicando isso ao longo aqui dessa live, porque eu não tenho só a experiência do meu casamento. Eu tenho a experiência por ser terapeuta e por trabalhar com mulheres que também viveram essa experiência de sair do seu país e ter que aprender e ter que se adaptar nesse novo país, nessa nova cultura e principalmente dentro desse relacionamento. Então vocês têm a tua, o teu trabalho. E isso precisa ser definido. Quando mudarmos de país, eu, como mulher, irei ficar na retaguarda, nos bastidores, apoiando ao meu marido para que ele vá, para que ele siga nessa carreira dele, porque talvez esse vai ser o seu primeiro ganha-pão. É o trabalho do teu marido que vai sustentar a vocês. Então ele precisa estar seguro desse lugar, mesmo que ele já fale a língua fluentemente para onde ele vai. Mas essa empresa que vai estar acolhendo esse seu marido é uma empresa nova, mesmo que a empresa já seja antiga, mesmo que ele já esteja trabalhando nessa empresa durante muitos anos. Eu vou pegar o Brasil como referência porque esse é o meu país de origem. Mesmo que ele trabalhe no Brasil muitos anos dentro dessa empresa, quando ele muda de país, essa empresa é nova, porque os costumes, as pessoas, a língua desse lugar é tudo novo. E nem sempre no país aonde você vai ter aquele café aonde aquelas pessoas se encontram no corredor e conversam sobre a sua vida íntima. De repente, nesse outro país, as pessoas não falem tanto da vida íntima e é uma amizade um pouco mais distante, um pouco mais superficial. E aí é nisso que a intenção e a clareza na comunicação precisa estar presente o tempo inteiro, para que você, mulher, você saiba aquilo que irá te esperar e para que você, homem, também saiba aquilo que vai te esperar. Vocês precisam alinhar também a expectativa do tempo que passarão juntos, porque antes vocês tinham talvez mais tempo para passar juntos, mas agora, na nova rotina, talvez não tenham tanto tempo. E como é isso para um e para outro? Os desafios culturais externos também podem gerar conflitos. Aquela mulher que talvez estava acostumada a resolver todas as coisas. Ela ia ao banco, ela ia ao supermercado, ela pegava o carro e dirigia. Nesse novo país, talvez isso não vá acontecer de imediato. Talvez ela vai ter que depender, ou talvez você dependa um pouco mais do seu companheiro. Talvez para te levar em algum lugar de carro, para resolver aquele pequeno problema no banco, que você não consegue falar a língua e está tudo bem. São novas mudanças, são adaptações. É um período talvez um pouco conturbado para algumas pessoas, talvez um pouco mais fácil para as outras. Se você for essa pessoa de se expor um pouco mais, você vai até o banco, por exemplo, você vai até o mercado, mesmo que você não entenda nada do que eles estão falando. Mas você é uma pessoa mais aberta, é uma pessoa que se arrisca um pouco mais. E você vai e consegue resolver.
E entre falar e entender, usando o tradutor, porque muitas vezes ele é o nosso companheiro, colocando ali no tradutor aquilo que você deseja encontrar e você já andou o mercado inteiro e não consegue encontrar. E você vai ter que perguntar aonde está. Joga no tradutor e mostra para a pessoa do mercado o que você está querendo dizer. E ele vai te levar. Mas se você é uma pessoa que não se arrisca tanto, você vai depender um pouco mais do teu marido, um pouco mais do teu ou da tua companheira, para poder te ajudar nesses primeiros momentos. Então, talvez a ida ao mercado vai ter que ser no período da noite, quando o teu companheiro ele chega do trabalho, ou às vezes no final de semana, ou o tempo que sobrar. E isso tudo, às vezes, pode causar algumas tensões, algumas frustrações para você. E como causa para você, também vai causar no teu relacionamento. Porque o teu relacionamento, ele é feito de duas pessoas, aonde você está aprendendo e o teu companheiro também está aprendendo. Lembre-se, as mudanças, ela não significa que o teu relacionamento está errado. Elas são oportunidades para crescimento e para o fortalecimento. E se você souber lidar com essas mudanças de forma clara, você vai entender que o teu relacionamento vai mudar e vai ganhar um novo caminho, um caminho de transparência, um caminho de companheirismo que talvez você nunca tenha tido isso ou nunca tenha sentido. Como tá para você? Tá fazendo sentido as coisas que eu estou falando? Você já passou por isso? Você já lidou com isso de chegar em um lugar e não conseguir se comunicar e talvez tenha que usar o Google Tradutor? Ou talvez tenha que esperar o teu marido chegar para poder te auxiliar? Uma ida no mercado, uma ida no banco, ou quem sabe ter que tirar a tua carteira de motorista. Agora vamos falar um pouquinho sobre como lidar com essas transformações, né? Sabemos que o impacto ele pode transformar as situações, transformar os relacionamentos. E o que a gente precisa é reconhecer esses sentimentos que está brotando dentro de nós. Esses sentimentos que está brotando dentro do nosso relacionamento. O que é insegurança, o que é ansiedade, o que é ciúmes. Às vezes o seu marido sai para trabalhar e você, como não quer mais ficar dentro de casa, você, por exemplo, se matricula em uma escola e você vai se relacionar com novas pessoas, novas amigas, novos amigos, tanto homem quanto mulheres. E isso talvez possa despertar um ciúmes ou uma insegurança que o seu marido não tinha no seu país de origem, porque ele já conhecia o seu círculo de amizade. Ele já conhecia todo mundo. E aqui é tudo muito novo. Lembra que assim como você também está insegura com tudo que vai acontecer, ele também está. Isso também passa pela cabeça dele de que será que ele vai dar conta? Será que tudo novo, essas mudanças internas, ele vai conseguir dar conta dessa família? E será que você, como mulher, vai conseguir dar conta da insegurança do teu marido, da ansiedade, dos ciúmes, dos problemas novos que estão acontecendo? De, às vezes, ter que encontrar um lugar para morar. E talvez vocês, nessa nova casa, não seja a casa igual a que vocês tinham no Brasil.
Talvez no Brasil a sua estrutura fosse grande e você tivesse aquela pessoa que ia na tua casa limpar a tua casa uma vez por semana, fazer comida. E você chega nesse novo país e você encara que a tua realidade é outra, que nesse novo país não dá para ter, pelo menos no começo, aquela pessoa que vai limpar a tua casa. E talvez você saia de uma casa grande para ir morar num apartamento pequeno. E você vai ter que limpar a tua casa. Se você não cozinhava, você vai ter que aprender a cozinhar, a fritar aquele ovo, a fritar aquele bife ou fazer aquele arroz e feijão. São muitas mudanças e você vai ter que aprender. E nem sempre estar nesse lugar de aprendizado é confortável. Você vai ter que sair da tua zona de conforto. E isso talvez não seja bom, não seja agradável, porque de começo é sempre bom estar na nossa zona de conforto, mas a zona de conforto, ela não nos faz crescer. E você vai precisar conversar com o teu marido. O que você consegue fazer, o que você não consegue e o que você hoje vai precisar da ajuda dele. Se talvez ele nunca te ajudou com os serviços da casa, nesse novo país ele vai ter que te ajudar. E talvez possam ser coisas simples. Talvez se enxugar e voltar com a toalha para o banheiro, usar um copo e lavar aquele copo, para que o ambiente da casa possa estar sempre organizado, ou para que ele impacte menos o seu dia, para que você não fique tão atarefada. As tarefas precisarão ser divididas, precisarão ser compartilhadas. Talvez nesse primeiro momento você precise de uma ajuda terapêutica para poder te ajudar a descobrir esses novos lugares mentais, esses novos caminhos neurais que a sua cabeça vai ter que fazer. Então, procure uma ajuda terapeuta. Se você já fazia terapia no Brasil, continue. Se você não fazia, talvez você precise disso do começo, para que você consiga lidar com essas emoções e que você consiga se harmonizar com tudo novo que está vindo, para que você e o seu companheiro consiga falar a mesma fala, consiga lidar com a forma de falar talvez mais clara, com as emoções um pouco à flor da pele. Então, talvez uma terapeuta possa te ajudar a lidar com essas emoções no começo desse relacionamento, ou melhor, desse novo relacionamento. Essas mudanças todas acontecem no nosso dia a dia e às vezes nós não estamos preparados para lidar com ela. Talvez no Brasil você tivesse uma posição de trabalho bem confortável. E talvez nesse começo dessa nova mudança você precise ficar um pouco mais em casa, porque talvez só quem tem a permissão de trabalho é o teu marido e você não. E você vai ter que descobrir algumas habilidades que antes você não tinha. E eu tenho aqui clientes fantásticas que se descobriram porque elas queriam um pouco mais. Elas sabiam que podiam mais e foram buscar dentro delas a resposta que elas queriam. E elas fizeram isso através da terapia e se conheceram tão mais que tiveram forças para mudar a tua história e para construir novos caminhos e se descobrirem como empreendedoras, como um lugar onde elas talvez nunca pudessem imaginar. Eu tive, eu tenho clientes que eram CEO,
de empresas quando estavam no Brasil, que eram executivas e chegaram aqui, precisaram aprender a cuidar da tua casa, precisaram aprender a cuidar dos seus filhos, a fazer comida, porque ou elas faziam comida ou os seus filhos não teriam o que comer. Elas tiveram que aprender a falar a língua local, porque os seus filhos dependiam dela para poder se comunicar. Elas precisavam se comunicar para que, por exemplo, pudessem se comunicar em uma queixa na escola. Então, essas mulheres precisaram se reinventar. E cada vez que a mulher se reinventa, ela descobre algo grandioso dentro de si. E eu tive clientes que montaram a sua empresa. E tem aí empresas grandiosas, empresas referências aqui no país aonde eu vivo e em muitos outros. Eu tenho clientes que aprenderam que elas já tinham o dom da culinária e foram cozinhar para fora. Abriram restaurantes, outras viraram chefe de cozinha de restaurantes renomados. Outras se descobriram em muitos outros lugares. Só que para isso, você, mulher, e você, dentro desse relacionamento, precisa saber o seu papel. Precisa saber que no primeiro momento, talvez o teu marido ele precise ir. Você precisa ficar nos bastidores. É como uma peça de teatro. Quando abre as cortinas e a peça acontece, o público está ali observando aquela peça, mas o público não se dá conta de tudo que acontece nos bastidores. O que esses atores precisaram passar? Horas de ensaio, horas sem dormir, momentos de choro que a sua família no Brasil nem imagina. O por trás, os bastidores, ele precisou acontecer. A sua transformação aconteceu. A transformação do relacionamento e do teu marido aconteceu, porque vocês dois juntos se sustentaram e entenderam que era os dois, somente os dois. Um precisa apoiar ao outro. Então, primeiro, um vai, um brilha, enquanto o outro espera. E quando esse já ganhou espaço, o outro pode ir. E eu me emociono porque essa é a minha história de vida. Essa é a história das minhas clientes que queriam que o teu relacionamento dessem certo. E elas passaram por todas essas transformações, transformações internas, transformações nos seus relacionamentos. E é muito bonito quando essa mulher, quando esse casal resolve juntos vencer essa mudança de país, porque eles crescem, eles expandem, eles viram um casal unido, um casal que não é qualquer coisa que abala, porque o sonho de um é o sonho do outro, porque eles dois queriam que desse certo. Isso não é a minha história.
é a história de muitas clientes, mas que todas elas tiveram a intenção de querer fazer dar certo. Tiveram o mesmo recomeço, o recomeço da comunicação clara, o começo de querer estar junto e o começo de entender que, assim como você está passando pelos seus processos internos, o teu marido também. E vocês dois juntos passam e esse relacionamento ganha um novo patamar. E é por isso que eu digo que talvez a terapia vá te ajudar muito nesse começo de entender esse novo lugar do relacionamento, essa nova caminhada. Essa é a minha experiência de vida e de muitas outras clientes. Mas eu digo para você, se você tiver a oportunidade de sair da tua zona de conforto, de deixar a tua rede de apoio para trás e mudar de estado, de país, eu digo para você, mude, vale a pena, porque você vai conhecer o teu parceiro no lugar mais íntimo. As fragilidades dele e as suas estarão expostas em uma mesa. E é ali, quando você entende a fragilidade desse homem, e esse homem entende a tua fragilidade, quando um dá um pouco e o outro dar um pouco mais, é que esse relacionamento cresce, é que ele expande, é que esse relacionamento ganha como se fosse uma armadura. E nada de fora pode abalar esses dois, porque eles se tornaram um, eles são inteiro. E vocês dois juntos sabem conversar, sabem resolver. Problemas não vão deixar de existir, mas vocês, como estão juntos, vocês conseguem lidar com todos os problemas. Hoje nós vimos juntos como a mudança geográfica impacta nos relacionamentos e como são os desafios de lidar com essas mudanças. Se você se identificou com algum ponto que eu falei aqui nessa live, coloca aqui para mim nos comentários, porque eu vou adorar saber quais foram para vocês os impactos de mudança nesses relacionamentos e também as mudanças internas que aconteceram com você. Mas saiba, você saiu do seu país de origem e você se torna outro. E o mais engraçado é quando você e o teu companheiro retornam a esse país de origem. E as pessoas à sua volta não reconhecem mais você, porque vocês cresceram. E quem está à sua volta percebe que a mudança foi grandiosa. Agora, se essa comunicação ela não é clara, se a vontade de estar nesse novo lugar não é dos dois, os caminhos se separam. Aqui eu já tive clientes que conseguiram enfrentar esses desafios e têm um casamento maravilhoso. Dentro, é claro, conversando, com discórdia, com acertos, dentro de uma normalidade. Mas eu também conheci pessoas e tive clientes que os caminhos se separaram, porque não foi possível para esse casal estar junto, porque a comunicação era distante. Talvez um egoísmo de um,
com o egoísmo do outro, um não queria abrir mão e o outro também não. Os caminhos se separam. Mas eu digo mais uma vez, por experiência própria, é possível que o seu caminho dê certo. É possível que o teu relacionamento mude, mas mude para um novo lugar, para um lugar muito melhor do que ele era antes. Mas para isso você precisa ter um pouco de paciência, para que você possa se conhecer e para que você conheça o teu marido de uma forma que você antes nunca conheceu. Se essa live fez sentido para você, eu peço que você dê o seu like, se inscreva, compartilhe com quem precisa ouvir, com aquela pessoa que está pensando em mudar de país, ou para aquela pessoa que já mudou e ainda não sabe, e ainda encontra perdido nesse novo caminho. Eu estou aqui e posso te ajudar, porque eu passei por isso na minha vida de casal e porque eu atendo muitas clientes que também passam por isso. Se você quiser aprofundar esse tema e receber orientações práticas para fortalecer o teu relacionamento, as suas emoções, após a mudança de cidade, de país, de estado, eu estou aqui e posso te ajudar se assim você desejar. Na descrição dessa live vai estar todos os meus contatos e vai ter lá o clique do WhatsApp. O link, gente, desculpa, o link do WhatsApp. É só clicar que você fala diretamente comigo. Eu terei o maior prazer em te ajudar e contar um pouco mais da minha história. E talvez compartilhar um pouco mais das histórias das minhas clientes para você. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa live. Quem sabe ela pode beneficiar outras pessoas. E se inscreva também no canal, porque isso faz com que o canal cresça e o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Um beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!